Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria muito de saber a que horas e de onde estão ouvindo. Deixem seu like e um comentário para ajudar o canal. Era uma manhã cinzenta e chuvosa. O tipo de dia em que o ar parece mais pesado e o silêncio na casa é amplificado. Meu jardim, geralmente tranquilo e desleixado, agora era uma bagunça lamacenta, onde a água caía em finos riachos que serpenteavam até as bordas. Eu tinha decidido aproveitar o clima para trabalhar em um projeto antigo, instalar um pequeno caminho de pedras através do terreno. Foi uma decisão impulsiva, algo que achei que me manteria ocupado e longe da monotonia. O trabalho começou como eu esperava. O cheiro da terra molhada enchia meus pulmões enquanto eu cavava, movendo pedras e raízes com esforço. Minhas botas estavam encharcadas e a água escorria pelas minhas mangas. Mas havia algo hipnótico na tarefa. Foi então que a pá bateu em algo duro, algo que não era nem pedra nem raiz. Parei o movimento e limpei a lama com as mãos, curioso para saber o que havia ali. O que descobri me deixou paralisado. Primeiro, apareceu um pano. Estava molhado, podre e manchado com uma cor que só poderia ser descrita como marrom enferrujado. Continuei cavando e logo percebi que não era apenas um pedaço abandonado de tecido. O formato de um braço, fino e encolhido, emergiu debaixo da terra. Era um cadáver, um corpo humano enterrado no meu jardim. Por vários minutos, fiquei imóvel, incapaz de processar o que estava vendo. A chuva continuava a cair, fazendo a lama grudar na minha pele, e o ar ao meu redor parecia irreal. Como aquele corpo foi parar ali? Quanto tempo teria estado enterrado? E, mais perturbador ainda, quem era? Minha mente entrou em estado frenético, como um relógio girando mais rápido do que deveria. Eu não consegui chamar a polícia. Meu instinto, irracional e desesperado, me dizia que isso só traria problemas, perguntas sem fim e talvez até suspeitas contra mim. Aquele era o meu jardim, minha propriedade. Como eu justificaria aquilo? A paranoia começou a se instalar, uma sombra opressiva se misturando ao som monótono da chuva. Decidi que tinha que me livrar do corpo. Voltei para casa, deixando minhas pegadas de lama por todo o chão. Minha respiração estava pesada, como se o peso da descoberta estivesse alojado no meu peito. Procurei na garagem uma lona velha e um carrinho de mão enferrujado, que mal funcionava. Minhas mãos tremiam enquanto eu caminhava de volta ao jardim, evitando olhar diretamente para o corpo. A lama tornava tudo mais difícil, e a sensação viscosa da sujeira sob meus pés só aumentava meu desgosto. Cobrir o corpo com a lona foi um desafio. Ele estava rígido, deformado pelo tempo e pelo peso da terra que o havia esmagado. O cheiro, agora lançado no ar úmido, era insuportável, uma mistura pútrida que me fez recuar mais de uma vez, combatendo a náusea. Consegui, enfim, enrolá-lo e colocá-lo no carrinho de mão. Enquanto o arrastava para fora do jardim, minha mente corria com perguntas e planos. Onde eu poderia descartá-lo sem ser visto? A floresta do outro lado da cidade parecia uma opção viável. No entanto, cada pensamento era acompanhado por um eco constante de perigo. Qualquer erro poderia ser catastrófico. A viagem até a floresta foi uma provação. Cada vez que um carro passava por mim, sentia que os olhos estavam em mim, que o mundo inteiro sabia o que eu estava fazendo. Minhas roupas estavam encharcadas, e a lona escorregava perigosamente a cada movimento. Cheguei a um caminho isolado e parei o carrinho em uma área coberta de árvores. Comecei a cavar novamente. O solo ali era mais firme, menos úmido, mas o esforço físico era exaustivo. Minhas costas protestavam a cada golpe da pá, e minha mente voltava sempre ao horror da situação. À medida que o buraco se aprofundava, um pensamento perturbador surgiu. E se alguém já tivesse me visto? E se o corpo fosse descoberto? Quando terminei, coloquei o cadáver no buraco e o cobre com terra. Tentei deixar tudo como se nada tivesse acontecido, mas as marcas da minha passagem e a sensação de que algo ainda estava fora do lugar eram inevitáveis. Fiquei ali, olhando para o chão recém-revolvido, sentindo que a chuva que continuava a cair não era suficiente para lavar minha culpa. Voltei para casa, exausto e paranoico. Tudo parecia mais escuro, mais opressivo. O jardim, agora vazio, parecia estranho para mim.
como se me observasse com uma zombaria silenciosa. Tentei limpar minhas ferramentas e minhas roupas, mas as manchas de lama pareciam zombar dos meus esforços. Cada barulho na casa, cada sombra se movendo pela janela, me fazia pular. Eu não conseguia dormir. O silêncio da noite parecia um grito. No dia seguinte, as coisas pioraram. O som de um carro de patrulha passando pela minha rua fez meu coração parar. Embora não tenha parado em frente à minha casa, só de ouvi-lo foi suficiente para me lembrar de que eu não estava seguro. Mais tarde, recebi uma visita inesperada. Um vizinho, simpático mas curioso, mencionou ter visto atividade no meu quintal no dia anterior. Seu tom era casual, mas cada palavra me perfurava como uma agulha. Respondi vagamente, tentando manter a compostura. Eventualmente, outros detalhes começaram a vir à tona. Uma história no jornal local falava sobre uma pessoa que havia desaparecido há anos, alguém que morava no meu bairro. As descrições correspondiam ao corpo que encontrei, pelo menos ao pouco que consegui ver. Não pude ignorar. O passado estava ganhando vida, e sua sombra pairava sobre mim. Comecei a receber cartas anônimas. No começo, pensei que fosse imaginação, paranoia desenfreada. Mas não, as cartas eram reais, e suas mensagens também. Alguém sabia o que eu havia feito. As palavras eram breves, mas diretas. Eu sei o que você está escondendo, dizia uma delas. Outra trazia apenas um endereço, o lugar exato onde o corpo foi enterrado na floresta. A pressão tornou-se insuportável. Minha vida cotidiana desmoronou, virando uma rotina de medo e vigilância constante. Eu não sabia quem estava por trás das cartas, nem o que queriam de mim. Meus instintos diziam para não ir à polícia. Isso só complicaria as coisas. Eu estava preso em uma armadilha que eu mesmo criei. Certa noite, enquanto relia as cartas pela 10ª vez, ouvi um barulho no jardim. Era um farfalhar suave, como se alguém estivesse caminhando sobre os galhos molhados. Fui até a janela com o coração batendo furiosamente, mas não vi nada. O medo me consumiu completamente. Estava claro que eu não estava mais sozinho nesse pesadelo. Logo depois, minha paranoia foi confirmada. Numa manhã, encontrei o carrinho de mão no jardim, coberto de lama fresca, como se alguém o tivesse usado durante a noite. Eu não entendia como isso era possível. Eu o havia deixado na garagem, trancada e fora de vista. Foi então que compreendi. O segredo que tentei enterrar não era apenas um cadáver. Era uma corrente, uma que apertava cada vez mais forte em volta do meu pescoço. No fim, percebi que não havia como escapar. Cada decisão que tomei, cada passo que dei para me proteger, apenas me afundou mais no abismo. Minha vida se tornou um labirinto de mentiras, medos e sombras. O corpo enterrado não era apenas um mistério, era uma maldição, uma que me assombraria para sempre. E, enquanto conto isso, ouço passos novamente. Desta vez, mais perto. Não sei se é o fim, mas sei que o que é enterrado nem sempre fica escondido. Eu sempre me perguntei o que nos leva a nos afastar da segurança do cotidiano, a buscar experiências que prometem emoção, mas também carregam risco implícito. Talvez seja o desejo de se desconectar ou a necessidade de se sentir vivo. Seja qual for o motivo, quando David sugeriu passar um fim de semana em uma cabana isolada na floresta, todos nós concordamos. Éramos 5, David, Julia, Sofia, Marty e eu. Éramos amigos desde a faculdade, e qualquer oportunidade de reacender nossa camaradagem era bem-vinda. Mal sabíamos que essa viagem marcaria o fim de mais do que apenas nossa amizade. O lugar ficava a horas da cidade, uma longa viagem por estradas sinuosas que se tornavam cada vez mais estreitas e sombreadas. Chegamos ao anoitecer, quando a floresta já estava sem luz do sol, restando apenas um brilho fraco que parecia filtrar-se através das árvores, como se o dia se recusasse a ir embora. A cabana era pequena, feita de madeira escura e velha, mas aconchegante à sua maneira. Tinha o básico, alguns quartos, uma sala comum com lareira e uma cozinha rudimentar. Mais do que suficiente para um fim de semana. O primeiro dia passou sem incidentes. Exploramos a área,
Caminhamos por trilhas cobertas de folhas e bebemos vinho perto da lareira, rindo de anedotas do passado. Havia algo especial na cabana, algo que nos fazia sentir isolados, mas seguros. Esse sentimento durou até a noite cair. O som veio primeiro. Um farfalhar quase inaudível, como se alguém estivesse pisando em galhos secos do lado de fora da cabana. Todos nós ouvimos, mas descartamos como sendo algum animal. Afinal, estávamos no meio da floresta. Mas a inquietação se instalou, embora ninguém admitisse. Dormimos com os ouvidos atentos a quaisquer outros ruídos. A manhã seguinte trouxe um alívio temporário. O sol brilhava fracamente através das copas das árvores, e o calor da luz parecia dissipar os medos irracionais da noite anterior. Decidimos caminhar até um lago próximo que havíamos visto no mapa, levando mochilas com comida e bebida. Passamos o dia brincando, nadando e desfrutando de uma calma que já não parecia autêntica. Era como se a floresta nos observasse, silenciosa, mas atenta, esperando que baixássemos a guarda. Quando retornamos à cabana, o crepúsculo já tingia o céu com uma tonalidade avermelhada. Foi então que percebemos que algo estava errado. A porta, que havíamos trancado antes de sair, estava apenas encostada. Por dentro, tudo parecia no lugar. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. No centro da mesa da sala comum havia uma faca. Não era da cozinha. Era grande, enferrujada e claramente antiga. Nenhum de nós a tinha visto antes. A atmosfera ficou tensa. David tentou nos acalmar dizendo que alguém devia ter estado lá enquanto estávamos fora. Talvez um caçador ou um andarilho em busca de abrigo. Mas a ideia de que alguém esteve dentro da cabana na nossa ausência era perturbadora. Revistamos o lugar por completo, mas não encontramos nenhum sinal de mais ninguém. Ainda assim, naquela noite decidimos não dormir. Sentamos na sala de estar com a lareira apagada para não chamar atenção. Lá fora, a escuridão era absoluta, e o som da floresta se reduzia a um silêncio que tornava qualquer barulho mais evidente. Foi então que ouvimos novamente passos. Desta vez estavam mais claros, mais próximos, circulando a cabana como se alguém a inspecionasse. Todos prendemos a respiração. O medo nos imobilizou. O que queriam? Por que não se mostravam? Quando os passos pararam, sentimos um alívio momentâneo, mas logo notamos outra coisa. Uma sombra movendo-se diante de uma das janelas. Era alta e magra, e parecia nos observar do lado de fora. Ninguém ousou se mover. Então a sombra desapareceu, deslizando para o lado oposto da cabana. A noite tornou-se interminável. Passos vinham e iam. Sombras apareciam e desapareciam. E o silêncio se tornava insuportável. Quando amanheceu, estávamos em um estado de exaustão total. Decidimos que já era o bastante. Faríamos as malas e sairíamos o mais rápido possível. Mas, ao tentar partir, descobrimos que não seria tão fácil. Nossos carros, estacionados a poucos metros da cabana, estavam com os pneus rasgados. Alguém usou algum objeto afiado para cortá-los. Não havia chance de sair dali sem ajuda. O único telefone disponível, um antigo telefone fixo na cabana, não funcionava. Estávamos presos. O desespero começou a se instalar. Decidimos ficar juntos e esperar que alguém passasse pela área, mas horas se passaram sem nenhum sinal de socorro. Enquanto isso, a floresta parecia tornar-se mais opressiva, suas sombras mais densas, seus sons mais distantes. Quando a noite caiu, os passos retornaram. Dessa vez, eram mais altos, mais confiantes, como se o intruso soubesse que estávamos sem opções. Trancamo-nos dentro da cabana, barricando portas e janelas com tudo o que conseguimos encontrar. Foi então que ouvimos um som diferente, batidas na porta da frente, lentas e rítmicas, como se quem estivesse lá fora gostasse de prolongar nossa agonia. Não sei quanto tempo demorou até que as batidas cessassem. Estávamos tremendo, exaustos, e o medo reduzia nossas palavras a sussurros carregados de terror. Quando amanheceu e finalmente abrimos os olhos, descobrimos que a porta estava entreaberta, mesmo tendo sido trancada. No chão, em frente à entrada, havia uma figura esculpida em madeira. Um homem com uma faca na mão, grotescamente detalhado, com um sorriso zombeteiro no rosto. Naquela manhã, decidimos fugir a pé. Não podíamos mais ficar ali.
Cada um de nós levou apenas o essencial e partimos pela floresta na esperança de encontrar ajuda. Mas, à medida que avançávamos, a sensação de estarmos sendo observados não nos deixava. Era como se o intruso estivesse nos seguindo, espreitando nas sombras. Ao meio-dia, percebemos que estávamos perdidos. As trilhas pareciam mudar, nos levando em círculos. As árvores, todas iguais, nos davam a impressão de estarmos presos em um labirinto sem fim. Júlia foi a primeira a desaparecer. Estávamos andando atrás dela, mas num piscar de olhos, ela sumiu. Não houve gritos, nem sinal de luta, apenas o vazio onde ela deveria estar. Depois foi Marty. Um barulho nos fez virar, e quando olhamos de volta, ele também havia desaparecido. O desespero se transformou em pânico. Corremos sem direção, ignorando mapas e bússolas, querendo apenas escapar. Quando finalmente saí da floresta, estava sozinho. Não sei quanto tempo passou. O mundo exterior parecia irreal, distante, como se não me pertencesse mais. Tentei explicar o que aconteceu, mas as autoridades não encontraram nenhuma evidência conclusiva. A cabana estava vazia, como se nunca tivéssemos estado lá. Meus amigos foram dados como desaparecidos, e eu, marcado como a única testemunha. Às vezes, à noite, ainda ouço passos do lado de fora da minha janela. Então, percebo que não escapei de verdade, que o jogo continua, e que a floresta, ou o que quer que estivesse nos observando, não me esqueceu. Quando soube que Ricardo estava desaparecido, a notícia me atingiu como um soco no estômago. Éramos amigos desde a faculdade. Embora nossas vidas tenham seguido caminhos diferentes, sempre mantivemos contato. Ele era o tipo de cara que parecia ter tudo sob controle. Carismático, confiante, com uma personalidade encantadora e uma vida aparentemente descomplicada. Mas agora, essa fachada perfeita havia sido arrancada, deixando para trás um vazio inquietante. Tudo começou com uma viagem de carro. Ricardo decidiu tirar alguns dias para se desconectar. Foi o que disse a namorada, Mariana. Ele planejou viajar pela costa, parar em pequenas cidades e aproveitar para tirar fotografias, seu hobby mais recente. Mas, depois de sua última ligação, feita de um motel em uma cidade esquecida, ninguém ouviu mais falar dele. Seu telefone parou de atender e suas redes sociais ficaram estranhamente silenciosas. A princípio, Mariana pensou que ele apenas queria um tempo sozinho. Mas, quando vários dias se passaram sem notícias, a preocupação se transformou em alarme. Decidi me envolver na busca com Mariana e um casal de amigos em comum. Eu não conseguia simplesmente ficar sentado e não fazer nada. Seguimos as últimas pistas que tínhamos, o nome do motel onde ele se hospedara, as estradas que ele mencionou. O que descobrimos nesse processo não apenas mudou minha percepção sobre Ricardo, como também nos levou a lugares que eu jamais imaginei visitar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. O motel ficava a muitos quilômetros de qualquer cidade grande. Era o tipo de lugar que não apareceria em nenhum guia. Uma estrutura desgastada, com tinta descascando e um letreiro de neon que piscava intermitentemente. A recepcionista, uma mulher de rosto cansado e atitude indiferente, confirmou que Ricardo havia ficado lá. Ela se lembrava do carro dele, um sedã cinza, que desapareceu quando limparam o quarto no dia seguinte. Sua partida, disse ela, foi tão discreta quanto sua chegada. Porém, dentro do quarto onde ele ficou, encontramos algo que levantou todos os alarmes. Entre os pertences que Ricardo deixou para trás, havia um caderno, um daqueles diários de viagem que ele adorava preencher com desenhos e reflexões. Quando o abrimos, o que vimos foi desconcertante. As primeiras páginas eram típicas, esboços de paisagens, anotações sobre os lugares que visitará. Mas, à medida que folheávamos, o tom mudava. As palavras tornavam-se erráticas, quase paranoicas. Ele falava de um homem que parecia segui-lo, de uma constante sensação de estar sendo vigiado. O mais perturbador era um desenho nas últimas páginas, um retrato de um rosto que eu não reconheci, mas que fora desenhado com precisão obsessiva. Os olhos estavam afundados, a expressão era tensa. Em um canto da página,
Ricardo escreveu uma palavra que não parecia se encaixar com o restante. Verdade. Decidimos seguir a rota que ele traçara no caderno, um mapa improvisado com marcas e datas. Isso nos levou a uma série de pequenas cidades e paradas no meio do nada, lugares onde o tempo parecia ter parado há décadas. Em cada um deles, perguntávamos por Ricardo, mostrando fotografias e descrevendo seu carro. Algumas pessoas se lembravam de tê-lo visto, mas suas respostas eram vagas, como se não quisessem se comprometer. Um homem em um posto de gasolina chegou a insinuar que seria melhor não fazermos tantas perguntas. A investigação tornou-se ainda mais obscura quando começamos a vasculhar os arquivos do computador de Ricardo. Mariana, que ainda tinha acesso ao e-mail e às contas dele, encontrou mensagens recebidas nos meses anteriores ao desaparecimento. Muitas eram de um remetente desconhecido, com um tom ameaçador, porém enigmático. Frases como "sabemos quem você realmente é, e você não pode esconder isso para sempre". O estranho era que Ricardo nunca mencionara sentir-se ameaçado ou preocupado. Para nós, ele sempre parecia o mesmo velho Ricardo. Um dos e-mails continha um link para uma matéria de jornal local de alguns anos atrás. A história relatava um acidente de trânsito ocorrido em uma rodovia próxima à cidade onde Ricardo desapareceu. Uma família havia morrido após ser atingida por um carro em uma curva fechada. O motorista responsável nunca foi identificado. Não entendíamos por que alguém teria enviado esse artigo a Ricardo, mas não podíamos ignorá-lo. Continuamos ligando os pontos e conversamos com pessoas que talvez o tivessem visto. Um fazendeiro, que morava próximo a uma estrada secundária, nos deu a pista mais significativa. Ele viu um sedã cinza estacionado perto de uma cabana abandonada a poucos quilômetros de sua propriedade. Decidimos investigar, e o que descobrimos foi assustador. A cabana estava em ruínas, escondida entre árvores e arbustos que pareciam devorá-la lentamente. Lá dentro, encontramos evidências de que Ricardo estivera ali. Sua câmera quebrada no chão, ao lado de uma mochila com alguns pertences. Mas não havia sinal dele. O que encontramos foram várias fotografias que ele tirara antes de desaparecer. Muitas mostravam paisagens, mas algumas capturaram algo mais. Ao fundo de várias imagens, havia uma figura, sempre distante, mas claramente presente, como se estivesse seguindo Ricardo. A mesma figura aparecia no desenho do caderno. Voltamos à cidade para informar as autoridades, mas a cabana não continha evidências suficientes para uma busca formal. Disseram que continuariam investigando, mas suas palavras careciam de convicção. Sentíamos-nos impotentes, como se Ricardo estivesse desaparecendo não apenas fisicamente, mas também da memória daqueles que o conheceram. Semanas se passaram sem nenhum progresso. Então, uma noite, ao revisar as fotografias encontradas na câmera, notei algo que antes me escapara. Em uma das imagens, o rosto da figura ao fundo parecia vagamente familiar. Era o mesmo rosto que Ricardo desenhara em seu caderno. Um nome surgiu na minha mente. Alguém que conhecemos na faculdade, alguém que desapareceu de nossas vidas tão abruptamente quanto chegou. Gabriel. Gabriel foi nosso amigo por um tempo, mas seu relacionamento com Ricardo sempre fora complicado. Ele era brilhante, mas instável. Tinha uma tendência à obsessão, e Ricardo, com seu carisma natural, sempre fora seu ponto focal. Gabriel desapareceu após uma altercação com Ricardo que nunca entendemos completamente. Agora, tudo se encaixava de maneira assustadora. Voltei à cabana, desta vez sozinho. Não sabia o que esperava encontrar, mas sentia que precisava fazê-lo. Enquanto explorava os arredores, vi algo que gelou meu sangue. Um poço coberto com tábuas de madeira. Ao me aproximar, senti um odor fétido que me fez recuar. Removi cuidadosamente as tábuas e vi. Ricardo estava lá, ou o que restava dele. Liguei imediatamente para a polícia. Nos dias que se seguiram, toda a verdade foi revelada. Gabriel estava obcecado por Ricardo há anos, culpando-o por suas próprias falhas. Ele o seguiu durante a viagem, assediando-o e manipulando, até confrontá-lo na cabana. Ricardo, sempre confiante, não viu o ataque chegando. Gabriel foi preso, se declarou culpado, mas nunca compreendemos completamente sua mente. O que ficou claro é que o carisma de Ricardo, aquela qualidade que o fazia parecer invencível,
também o tornará um alvo. Agora, toda vez que penso nele, lembro não apenas de um amigo perdido, mas também da fragilidade das vidas que pensamos conhecer. Sempre fui fascinado pela ideia de morar em uma casa com história. Daquelas velhas estruturas que pareciam guardar segredos em suas paredes. É por isso que, quando encontrei a casa no anúncio, não hesitei em visitá-la. Ficava nos arredores de uma pequena cidade, longe da agitação urbana, e o preço era ridiculamente baixo para o seu tamanho. Sua fachada de tijolos envelhecidos, cercada por um jardim negligenciado, parecia me chamar de uma forma que eu não conseguia explicar. Sem pensar muito, fiz a oferta. Em questão de semanas, me mudei. A primeira noite na casa foi estranhamente silenciosa. Eu estava cansado da mudança e desabei no colchão. Mal consegui entrar em um dos quartos. Mas, ao amanhecer, algo me acordou. Foi mais uma sensação do que um ruído, um peso na atmosfera, como se algo invisível estivesse presente. Atribuí à exaustão e ao estresse da mudança, mas aquele foi o primeiro sinal de que algo não estava certo. Com o passar dos dias, os pequenos incidentes começaram. A princípio, eram fáceis de ignorar. Sombras que pareciam se mover nos cantos, sussurros quase inaudíveis no silêncio da noite e uma constante sensação de estar sendo observado. Convenci a mim mesmo de que eram apenas ilusões trazidas pela mente, tentando se adaptar a um novo lugar. Mas, quando encontrei a primeira evidência tangível, soube que não era imaginação. Eu estava limpando o porão, um espaço úmido e escuro que eu mal havia explorado desde a minha chegada. Ao mover algumas caixas velhas, encontrei um alçapão no chão, coberto por um tapete poído. Ao abri-lo, descobri um pequeno compartimento subterrâneo. Lá dentro havia uma caixa de madeira cheia de recortes de jornais, fotografias Polaroid e um caderno coberto de manchas escuras que pareciam ser de sangue seco. Os recortes de jornal relatavam uma série de assassinatos que haviam ocorrido na região mais de 2 décadas antes. As vítimas eram jovens mulheres que desapareciam sem deixar vestígios, até que seus corpos mutilados eram encontrados semanas depois, enterrados em terrenos baldios. Uma das fotografias era particularmente perturbadora. Mostrava um homem sorrindo em frente à mesma casa em que eu agora morava. No verso, alguém havia escrito com tinta desbotada: "O lar da verdade". Não consegui dormir naquela noite. Sentia-me preso em um lugar que agora parecia hostil, como se cada canto da casa contivesse ecos dos crimes que ali ocorreram. Tentei buscar informações sobre o antigo proprietário, mas os registros eram escassos. A única coisa que consegui confirmar foi que a casa havia permanecido vazia por anos antes de eu comprá-la. Ninguém parecia querer falar sobre o homem das fotos, como se mencioná-lo pudesse invocar algo sombrio. Os pesadelos começaram logo depois. Sonhava com cenas grotescas, corpos desmembrados no chão do porão, gritos abafados por paredes rangentes, e aquele homem sorridente me observando das sombras. Mas o pior não eram os sonhos, e sim as visões que me assaltavam durante o dia. Enquanto eu caminhava pela casa, era como se visse fragmentos do passado sobrepostos à minha realidade. Uma figura arrastando um corpo, manchas escuras desaparecendo na floresta em frente aos meus olhos, e os mesmos gritos, agora claros e penetrantes. Fiquei paranoico. Comecei a trancar todas as portas e janelas, mesmo sabendo que não havia mais ninguém na casa. Verificava cada canto antes de dormir, mas o sono se tornava cada vez mais impossível. Meu trabalho e minha vida social começaram a se deteriorar. A obsessão pela casa e por seu passado sombrio se tornou o meu único foco. Um dia, durante uma inspeção no sótão, encontrei outra coisa. Um compartimento escondido atrás de uma parede falsa. Lá dentro havia ferramentas enferrujadas, facas, serras e um martelo, todos cobertos de manchas que pareciam confirmar seu uso nos crimes que me atormentavam. Mas o que realmente me apavorou foi um diário. As primeiras páginas eram rabiscos sem sentido, mas então começaram as confissões. O antigo proprietário descrevia cada um de seus crimes em detalhes aterrorizantes. Escrevia sobre como escolhia suas vítimas, sobre o prazer que sentia ao controlá-la, e sobre o poder que alegava que a casa lhe concedia. Em uma das últimas entradas, ele escreveu algo que gelou meu sangue. O
próximo dono vai entender. Ele continuará o legado. A partir desse momento, tudo desmoronou. Minha saúde mental se deteriorou rapidamente. Sentia como se algo na casa estivesse me consumindo, empurrando-me para a insanidade. As visões se tornaram mais vívidas e mais pessoais. Já não via apenas o passado, mas imagens de mim mesmo repetindo as ações do antigo morador. Minhas mãos cobertas de sangue, meu rosto refletido no vidro de uma janela enquanto eu segurava uma faca. Chegou ao ponto em que eu já não conseguia distinguir entre realidade e alucinação. Um dia, acordei no porão, coberto de sujeira e com as unhas cheias de lama, como se estivesse cavando havia horas. Eu não tinha a menor lembrança de como havia chegado lá ou o que estava tentando fazer. Foi então que soube que precisava sair daquela casa antes de perder completamente o controle. Decidi queimá-la. Naquela noite, enquanto me preparava, senti uma calma que não experimentava desde minha chegada. Derramei gasolina por todos os cômodos, tomando cuidado de cobrir cada canto e recanto. Antes de acender o fogo, parei por um momento na entrada, olhando para dentro. A casa parecia viva, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Mas não deixei que isso me impedisse. As chamas devoraram a estrutura rapidamente, iluminando o céu noturno com um brilho alaranjado. Fiquei ali, observando de uma distância segura, sentindo o peso dos segredos que a casa guardava começar a se dissipar. Quando tudo terminou, só restaram cinzas e escombros. Achei que aquilo havia encerrado tudo. No entanto, semanas depois, enquanto desempacotava minhas coisas no novo apartamento, encontrei algo que me paralisou. Entre meus pertences, o diário do assassino estava intacto, com uma nova entrada escrita. A história não termina aqui. A vida de um policial é um ato de equilíbrio constante. Cada decisão que tomamos pode salvar uma vida ou arruiná-la para sempre. Durante anos, me convenci de que eu era um dos mocinhos, alguém que servia para proteger os outros. Mas a verdade era mais complexa. Por baixo do uniforme impecável e do distintivo brilhante, havia uma sombra que eu carregava comigo diariamente. Um segredo que, se viesse à tona, não apenas destruiria minha carreira, mas tudo o que construí. Meu nome é Manuel Estrada. Por mais de uma década, fui considerado um modelo a seguir dentro do departamento de polícia. Resolvi casos complicados, conquistei o respeito dos meus colegas e subi rapidamente nas fileiras. Mas tudo começou a desmoronar quando um rosto do passado apareceu inesperadamente, trazendo de volta memórias que eu tentei enterrar. Foi um dia como qualquer outro quando recebi a ligação para investigar o caso de uma pessoa desaparecida. Uma jovem de cerca de 20 anos havia sido dada como desaparecida pela família. Revisei seu arquivo. Camila Torres, uma estudante universitária sem histórico de problemas com a lei ou comportamento suspeito. À primeira vista, parecia um caso de rotina, o tipo de situação com a qual eu lidava com eficiência. Mas, ao ver um endereço no relatório, senti um arrepio agudo percorrer minha espinha. A última vez que alguém viu Camila foi perto de um armazém abandonado, um lugar que eu conhecia muito bem. Não era um prédio qualquer, era o mesmo lugar onde, anos atrás, minha vida mudou para sempre. Aquele lugar foi palco de um erro que me atormenta silenciosamente desde então. Eu não sabia como explicar meu desconforto aos colegas, então me ofereci para liderar a investigação, garantindo que ninguém mais se aprofundasse nos detalhes. Cheguei ao local antes do restante da equipe. O armazém era uma casca vazia, com paredes cobertas de grafites e janelas quebradas. Caminhei com cautela, cada passo ecoando no chão de concreto. Meu coração batia forte enquanto me lembrava da noite em que tudo começou. Há 8 anos, eu era um policial novato, cheio de entusiasmo e com algo a provar. Estava patrulhando aquela mesma área quando atendi a uma chamada por perturbação. Encontrei um homem ensanguentado, armado descontrolado, em confronto com outra pessoa que gritava por socorro. Sem pensar direito, saquei minha arma e atirei. Só mais tarde percebi que havia cometido um erro. O homem em quem atirei não era o agressor, mas a vítima, um espectador tentando se defender. Mas o pior não foi o tiro. Foi o que fiz em seguida. Em pânico, inventei uma história. Manipulei evidências,
Alterei relatórios e convenci meu parceiro de patrulha, um oficial tão inexperiente quanto eu, a me acobertar. O incidente foi registrado como um caso de autodefesa e continuei com minha vida, subindo no departamento enquanto o remorso se tornava uma sombra constante. De volta ao armazém, encontrei um rastro de sangue seco perto de uma das paredes. Tirei fotos e marquei a área, tentando parecer profissional enquanto minha mente desmoronava. Havia algo familiar em tudo aquilo, algo que eu não conseguia ignorar. Então vi algo que me fez o estômago embrulhar. Um antigo distintivo de polícia coberto de poeira, parcialmente enterrado no chão. Reconheci-o imediatamente. Era o mesmo que eu havia perdido naquela noite, a noite do tiroteio. Congelei. Como aquilo poderia ter chegado ali? Eu nunca mencionei a perda do distintivo no meu relatório original. Se alguém encontrasse aquela evidência e a ligasse a mim, meu segredo estaria em perigo. Naquele momento, ouvi o som de um motor se aproximando. Os outros agentes haviam chegado. Coloquei o distintivo no bolso, prometendo a mim mesmo que descobriria o que estava acontecendo antes de qualquer outra pessoa. À medida que a investigação prosseguia, as pistas nos levaram a um suspeito, um homem com histórico de violência, conhecido na área. Mas havia algo errado. Sempre que falávamos com testemunhas ou revisávamos as evidências, parecia que alguém estava manipulando tudo, nos conduzindo a uma conclusão conveniente demais. Não pude deixar de me perguntar se alguém sabia a verdade sobre mim e estava usando o desaparecimento de Camila para me expor. Minhas suspeitas foram confirmadas quando recebi um envelope anônimo na minha mesa. Dentro havia uma cópia do relatório original que eu havia forjado anos atrás, junto com uma nota que dizia: "A verdade sempre encontra seu caminho." Senti o chão desaparecer sob meus pés. Alguém sabia. Alguém estava brincando comigo. E eu não fazia ideia de quem poderia ser. A pressão começou a me afetar. Passei a cometer erros no trabalho, e meus colegas notaram que algo não estava certo. O chefe do departamento me chamou para perguntar se estava tudo bem, e tive que fingir uma confiança que já não sentia. Enquanto isso, continuei recebendo mensagens anônimas, cada uma mais explícita que a anterior. Fotos do local do tiroteio, detalhes que só alguém que estivesse lá poderia saber. Era como se alguém estivesse reconstruindo meu crime, peça por peça. O caso de Camila teve uma reviravolta inesperada. Encontramos seu corpo em um rio próximo, com sinais claros de tortura. A cena era brutal. Mas o que mais me perturbou foi a mensagem escrita na parede, ao lado do corpo, com tinta vermelha: "Lembra do seu erro." Senti o ar escapar dos meus pulmões. Aquilo não era apenas um assassinato, era uma mensagem dirigida a mim. Decidi agir antes que tudo desmoronasse. Usei minhas conexões no departamento para rastrear o possível responsável pelas mensagens. Cada pista me levava de volta a uma pessoa, meu antigo parceiro de patrulha. Após aquela noite no armazém, ele havia abandonado abruptamente a carreira, incapaz de lidar com a culpa. Nos afastamos e eu nunca mais ouvi falar dele. Mas agora parecia que ele estava de volta, e não com boas intenções. Encontrei-o em um pequeno motel nos arredores da cidade. Sua aparência era desgrenhada, como a de alguém vivendo no limite há anos. Em seus olhos havia um brilho de loucura, mas também de determinação. Ele me disse que havia carregado a culpa do meu erro por tempo demais, e que decidirá que era hora de eu enfrentar as consequências. Admitiu ter manipulado as evidências no caso de Camila para que tudo apontasse para mim, forçando-me a confessar o que havia feito. Mas havia mais do que ressentimento em seus olhos. Havia ódio, um ódio profundo que eu não tinha previsto. Antes que eu pudesse reagir, ele puxou uma pistola. Não tive tempo para pensar. Agi por instinto. Em segundos, tudo havia acabado. Seu corpo jazia no chão. Mais uma vez, eu me via com sangue nas mãos. Voltei para casa naquela noite sabendo que não havia mais escapatória. Meu segredo estava seguro, mas a um preço alto demais. Olhei para meu reflexo no espelho e mal reconheci o homem diante de mim. A sombra que carreguei por tantos anos não era mais algo que eu pudesse esconder. Na manhã seguinte, escrevi minha confissão completa. Detalhei cada erro desde o tiroteio inicial até a morte do meu ex-parceiro.
Deixei-a na mesa do meu chefe e fui até a delegacia. Era hora de encarar as consequências. O peso da verdade, por mais insuportável que fosse, era um castigo que eu estava disposto a aceitar. Eu nunca imaginei que algo tão estranho e assustador pudesse acontecer para alguém como eu. Não sou nenhum tipo de pessoa instável, nem excêntrica, muito menos propensa a problemas psicológicos. Vivo uma vida tranquila, sigo uma rotina diária e nunca fui alguém com conflitos internos. Mas tudo mudou há alguns meses, e desde então minha vida nunca mais foi a mesma. Era uma manhã como qualquer outra quando notei algo estranho. Acordei na minha cama, com o rosto encharcado de suor e o coração disparado, como se eu tivesse corrido enquanto dormia. Mas o que mais me perturbou foi a sensação de desorientação. Eu não conseguia me lembrar de como tinha me deitado na cama, nem quanto tempo havia dormido. Olhei para o relógio. Eram 8h30 da manhã. Eu precisava me levantar rapidamente se quisesse chegar ao trabalho na hora certa. Mas algo me parou. Esse vazio, essa sensação de que algo estava fora do lugar, fez com que eu me sentasse na beira da cama e respirasse fundo. Imediatamente, lembrei-me de algo que não conseguia entender. Vi flashes de imagens dispersas, momentos da minha noite anterior sobre os quais não estava claro. Eu estava em uma festa com alguns colegas de trabalho. O álcool havia nublado minha mente. Por alguma razão, agora, à luz do dia, essas memórias pareciam vagas e distorcidas. Mas o que mais me perturbou foi a sensação de que algo havia acontecido além da festa. Algo que eu tinha feito, mas não conseguia lembrar. Meu primeiro instinto foi não fazer disso um grande alarde. Todos nós temos noites embaçadas de vez em quando. No entanto, nos dias seguintes, comecei a perceber pequenos vestígios de uma estranha transformação. Meu comportamento mudou sem que eu quisesse. E, embora eu tentasse me controlar, sentia algo dentro de mim se rebelando. Primeiro, vieram as mudanças no meu caráter. Um dia, no trabalho, algo tão trivial como um comentário de um colega me irritou de forma inexplicável. Vi-me empurrando contra a parede, com as mãos apertando seu pescoço. E, embora minha mente tentasse raciocinar, minhas mãos não obedeciam. Em segundos, outra pessoa interveio e ele conseguiu se libertar. O medo em seus olhos me fez perceber que eu havia cruzado uma linha que jamais pensei cruzar. O que estava acontecendo comigo? Porque eu não conseguia parar. Pior de tudo, não me lembrava de qualquer explosão de raiva. Minha memória estava turva, como se uma névoa tivesse tomado conta dos meus pensamentos em momentos cruciais. Tentei pedir desculpas ao meu parceiro, mas uma parte de mim não podia deixar de sentir que algo sombrio me dominava. Algo que eu não estava disposto a admitir. Minha vida estava ligada, mas não era mais a mesma. Os episódios se repetiam. Às vezes, acordava em lugares que não lembrava de ter estado, com dores intensas nas mãos ou no maxilar, como se tivesse brigado. Mas minha mente não oferecia respostas. Comecei a me sentir estranho ao meu próprio corpo, como se não conseguisse controlar totalmente minhas ações. As memórias chegavam em fragmentos quebrados, rostos, situações tensas, pessoas me olhando com uma mistura de medo e preocupação. Minha própria imagem tornou-se estranha para mim. Eu não reconhecia meu reflexo no espelho, como se estivesse olhando para um estranho. Foi durante uma dessas noites que algo verdadeiramente assustador aconteceu. Voltava de um jantar com alguns amigos. Ao chegar em casa, sentia-me exausto, como se estivesse acordado há dias. A chuva caía forte contra as janelas, e a casa parecia mais escura do que o normal. Tirei meu casaco, joguei-me no sofá e fechei os olhos para descansar por um momento. Poucos segundos depois, levantei-me abruptamente, com o coração acelerado. Algo não estava certo. Eu não me lembrava de como havia me levantado, mas naquele instante entendi que algo dentro de mim estava assumindo o controle. Olhei ao redor. Tudo estava em seu lugar, mas a sensação de perigo era palpável. Decidi ir para a cozinha, mas parei imóvel quando vi algo no espelho do corredor. Uma figura de mim mesmo com olhos vítreos e uma expressão vazia. Não entendi o que estava vendo, mas algo dentro de mim me disse que aquilo não era normal. O rosto que vi no reflexo não era o meu.
mas parecia uma versão distorcida do que eu fora um dia. O pânico tomou conta de mim, e foi então que entendi que algo havia tomado conta da minha mente. A ideia de que eu poderia ter uma personalidade alternativa, uma que se manifestava nos momentos mais sombrios, começou a se formar claramente. Eu estava aterrorizado. Sabia que algo estava acontecendo, mas minha mente se recusava a aceitar que eu, alguém que sempre fora tão racional, pudesse estar sendo dominado por algo tão imprevisível. Comecei a pesquisar transtornos de personalidade. Procurando respostas online, encontrei informações sobre dissociação e sobre como pessoas com transtorno dissociativo de identidade, o que antigamente se chamava de personalidade múltipla, às vezes experimentam mudanças abruptas em seu comportamento. A ideia de que uma parte de mim podia estar agindo fora do meu controle me aterrorizava, mas também trazia uma estranha sensação de alívio, como se finalmente estivesse encontrando uma explicação para o que estava vivendo. Foi então que entendi o que estava acontecendo. Minha outra personalidade, aquela que se escondia nas sombras da minha mente, não era apenas imprevisível, mas tinha uma tendência à violência. O medo que senti durante os episódios anteriores não foi suficiente para me deter, mas o ódio, a raiva reprimida, a necessidade de liberar algo que eu não podia controlar, isso sim foi suficiente. Naqueles momentos, não era eu quem estava atuando, mas um estranho assumindo o controle da minha vida. A revelação foi como uma bomba explodindo no meu peito. Eu estava preso em uma luta interna que não sabia como vencer. Não sabia como parar aquela parte de mim que se alimentava da escuridão, aquela que me arrastava para algo muito mais sinistro. Toda vez que tentava pará-la, sentia meu corpo se rebelar. A força da minha outra personalidade era mais forte do que minha vontade. Tentei falar com um terapeuta, buscando ajuda, mas percebi que não conseguia confiar em ninguém. Como poderia explicar o que estava acontecendo comigo se eu mesmo não entendia completamente? Eu não podia contar a ninguém que minha vida estava sendo controlada por outra pessoa, por uma parte de mim que eu não conseguia controlar. Eventualmente, a verdade tornou-se clara da forma mais assustadora possível. Numa noite, acordei em um lugar que não reconhecia. A dor nas minhas mãos era insuportável, e quando olhei ao redor, vi os restos do que havia feito. O corpo deitado no chão, o rosto de um homem que eu não conhecia, mas que tinha parado de respirar. Eu sabia o que tinha acontecido, mas não me lembrava. Algo me possuíra, me arrastando para um lugar do qual eu não poderia retornar. No dia seguinte, quando a polícia chegou em casa, entendi que minha vida não tinha mais volta. As memórias ainda eram fragmentos quebrados, mas as evidências não mentiam. O terror nos olhos do oficial, a forma como me olharam com desconfiança, me fizeram perceber a magnitude do que eu havia feito. Eu não conseguia mais escapar de mim mesmo. Minha outra personalidade, aquela que cresceu nas sombras, havia tomado o controle da minha vida. Fui levado para uma instituição psiquiátrica, onde passei por exames e diagnóstico. Em todos eles, o resultado foi claro: transtorno dissociativo de identidade, ou o que antigamente se chamava de personalidade múltipla. Agora, a questão era: quem estava no controle da minha vida? Eu ou aquela outra parte de mim? A parte que havia destruído tudo. No dia em que recebi o diagnóstico final, não pude deixar de sentir uma mistura de terror e alívio. Eu finalmente conseguia ver a verdade. A luta havia acabado. Mas agora, a única questão que assombrava minha mente era: o que restava de mim afinal? Eu sempre soube que aquela noite seria diferente, embora eu não soubesse exatamente como. Meus amigos e eu estávamos acostumados a festas, mas algo sobre esta me fez sentir deslocado desde o começo. Talvez tenha sido o fato de que o convite veio através de uma mensagem anônima. Não tinha nome nem detalhes sobre a localização exata, apenas um par de coordenadas no mapa e um horário, 23 horas. Era curioso, mas a intriga nos conquistou. Nenhum de nós pôde resistir à tentação de uma festa exclusiva, principalmente quando expectativas de algo estranho flutuavam no ar. Nós nos reunimos no meu apartamento às 21 horas, prontos para a aventura. A chuva caía forte contra as janelas, mergulhando a cidade em uma atmosfera sombria. O clima, frio e cinza,
parecia apenas acentuar a estranha sensação que começava a tomar forma na minha mente. Ainda assim, meu grupo de amigos, como sempre, estava entusiasmado. Risos, piadas e música animada enchiam o espaço enquanto nos preparávamos para o que estava por vir. Partimos para o local designado, um bairro na periferia da cidade, cercado pela escuridão e ruas desertas. A estrada foi se estreitando à medida que avançávamos, e eu não pude deixar de notar como as luzes da cidade desapareceram atrás de nós, dando lugar à sombra da noite. Foi então que o carro fez uma curva fechada, entrando em uma estrada de paralelepípedos que parecia não ter fim. Íamos em direção a uma área florestal onde as árvores formavam uma estrutura quase impenetrável, uma parede verde. A cada quilômetro que percorríamos, a sensação de inquietação aumentava. Chegamos a uma grande mansão isolada no meio da floresta. As luzes estavam desligadas, mas à distância, uma luz fraca filtrava-se pelas janelas de um grande salão. O lugar não parecia uma festa normal. Não havia música, nem vozes, nem carros estacionados. Só havia silêncio. No entanto, o portão de ferro se abriu lentamente conforme nos aproximávamos, como se alguém estivesse nos esperando. Estacionamos ao lado da entrada e saímos do carro. A princípio, tudo parecia quieto. A mansão, antiga e com aparência decadente, tinha uma arquitetura cercada por um jardim desarrumado, coberto de ervas daninhas. Na porta, não havia ninguém esperando por nós, mas o ar estava carregado com uma estranha quietude que parecia quase opressiva. Mesmo assim, entramos. O hall de entrada estava iluminado por luzes fracas que mal faziam justiça ao tamanho da casa. Tudo estava coberto de poeira, como se não tivesse sido usado há anos. As paredes, decoradas com pinturas envelhecidas, mostravam cenas de paisagens sombrias e figuras assustadoras que pareciam nos seguir com o olhar. As portas se fecharam atrás de nós e a atmosfera ficou ainda mais densa. Dentro da mansão, havia uma pequena multidão. No entanto, eles não eram os grupos alegres e barulhentos que eu esperava encontrar. Os convidados, embora vestidos com trajes sofisticados, mantinham uma estranha distância uns dos outros. Eles estavam espalhados pela sala, alguns olhando para o chão, outros encarando as paredes, sem nenhuma interação. O ar cheirava a mofo e algo muito mais pesado, como se os convidados estivessem presos a algum tipo de transe. A música, baixa mas firme, começou a tocar em um canto distante, mas não conseguiu aliviar o desconforto que começava a me sufocar. Eu sentia que as pessoas olhavam umas para as outras com desconfiança, como se estivessem todos escondendo alguma coisa. Notei que ninguém se movia ou falava. Era como se todos estivessem esperando por algo que eu ainda não entendia. Olhei para meus amigos, que compartilhavam meu desconforto. Decidimos sair para passear um pouco, explorando a mansão. Subimos uma escada íngreme até o segundo andar, onde o ar ficava mais denso e cada passo que dávamos ecoava nos ladrilhos de pedra, como se a própria casa estivesse acordando. A decoração era ainda mais estranha ali. Havia fotos de pessoas com rostos distorcidos e antiguidades cobertas por uma espessa camada de poeira. Tudo parecia congelado no tempo, como se o lugar tivesse sido abandonado há décadas. No entanto, a penumbra ainda iluminava os cômodos de forma assustadora enquanto explorávamos em silêncio. Entramos numa sala no final do corredor, onde a atmosfera estava ainda mais densa. Quando entramos, vi algo que me fez estremecer. Havia uma mesa de madeira sobre a qual repousava um objeto estranho, envolto em um pano escuro. Meu impulso foi abrir, mas me detive a tempo. Algo me disse que eu não deveria. Foi então que ouvi um som abafado, como se algo pesado tivesse caído no chão. Olhei para trás e uma figura apareceu na entrada da sala. Era um homem alto, com um olhar vago e um sorriso que não parecia surpreso ao nos ver. Ele nos observou por um momento, sem dizer uma palavra. Começou a caminhar em nossa direção. Sua presença era imponente, e algo em seu olhar me fez sentir um arrepio percorrer todo o meu corpo. Decidimos retornar ao segundo andar. Enquanto caminhávamos, uma série de ruídos estranhos começou a vir de salas próximas, portas rangendo, passos lentos, quase inaudíveis, sussurros. Eu me sentia observado, como se tudo o que acontecia ao nosso redor fizesse parte de algum tipo de jogo macabro.
um do qual estávamos presos sem saber como ou porquê. Chegamos ao salão principal novamente, onde os convidados permaneceram imóveis, imperturbáveis pela nossa presença. Alguns olhavam para nós, mas seus olhos não refletiam nenhuma emoção, apenas uma estranha calma. Foi então que vi, à distância, uma figura que se destacava do resto. Um homem vestido com um terno escuro, que parecia nos observar com um interesse marcante. Decidi abordá-lo, mas no momento em que dei um passo em sua direção, a música parou abruptamente. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Então entendi que estávamos todos presos. A porta pela qual entramos se fechou violentamente, e a casa parecia ganhar vida. As luzes se apagaram. De repente, a mansão ficou completamente escura. O som de passos ecoava pelos corredores vazios. O pânico se instalou. Mas foi então que a verdade começou a se revelar. A festa não era uma festa, mas um ritual. Aqueles que nos convidaram não estavam buscando diversão. Nós estávamos no centro de algo muito mais sombrio. E nossa chegada foi apenas uma parte de seu jogo macabro. Corremos para a saída, mas as portas não se abriram. As janelas, seladas com barras de ferro, não ofereciam saída. O que tinha sido uma festa virou uma armadilha mortal. Algo estava acontecendo, algo que não conseguíamos entender, mas que estava prestes a destruir todos nós. Com meu coração batendo acelerado e minha alma em pedaços, eu entendi o pior. A festa não foi o erro ou um acidente. Nós tínhamos sido escolhidos, convidados para um jogo que não podíamos ganhar. O medo tomou conta de mim quando percebi que nossa única saída seria escapar antes que fosse tarde demais. Eu nunca vi meus amigos novamente. Nunca mais. Às vezes, as coisas mais insignificantes tornam-se os momentos que marcam o antes e depois na vida. Eu não era um homem supersticioso, nem acreditava em previsões ou sinais cósmicos. Mas naquela noite, às 3 horas da manhã, alguma coisa dentro de mim me dizia que minha vida iria mudar para sempre. Foi uma daquelas noites tranquilas em que tudo parece estar em seu lugar. O ar fresco, a claridade da lua e a cidade, na maior parte, silenciosa. Depois de um longo dia de trabalho, decidi parar em uma loja de conveniência para comprar água e biscoitos. Eu não estava com pressa, e a loja da esquina ficava a apenas alguns minutos da minha casa. Eu adorava ir lá tarde da noite, quando não havia ninguém e eu podia andar entre as prateleiras sem a pressão das multidões. Quando entrei, a campainha tocou fracamente, um sinal de que o lugar estava quieto. Era um pequeno espaço cheio de produtos espalhados pelas prateleiras, que não se alinhavam com a precisão de uma loja organizada. A luz fluorescente piscava ligeiramente, e o ar estava permeado pelo leve aroma do café que eles deixavam passar. Não havia mais ninguém no local, apenas o funcionário atrás do balcão, um jovem com um olhar entediado no rosto. Que, se eu fosse honesto, era uma expressão bastante comum naquela hora da noite. Eu fui para a seção de bebidas, pensando em nada em particular. Peguei uma garrafa de água e fiz uma seleção aleatória de alguns biscoitos. Estava no meio do pagamento quando uma figura apareceu na porta. No começo, eu não anotei muito. Pensei que fosse apenas alguém passando, talvez outro cliente. Mas, quando vi seu rosto, parei. Era um homem alto, vestindo uma jaqueta preta que parecia fora do lugar para o calor da noite. O rosto dele estava parcialmente coberto por um boné, e sua postura rígida e tensa imediatamente me deixou desconfortável. Algo em seu olhar frio e fixo me deixou alerta. Eu não sabia por quê, mas o clima mudou imediatamente. O funcionário do balcão não pareceu vacilar, tão acostumado com o ritmo lento da noite que provavelmente pensou que o homem era apenas mais um cliente. Minha respiração acelerou um pouco. Eu sabia que algo não estava certo. Talvez fosse o jeito que o cara estava olhando, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Ou talvez fosse o fato de que ele não se moveu em direção aos corredores de produtos como qualquer um faria. Em vez disso, ele apenas ficou ali perto da porta, observando. E então, sem aviso, ele se virou e começou a caminhar em direção ao balcão. A campainha tocou novamente quando o homem entrou com um passo firme.
Mas o que me fez perceber que algo realmente estava acontecendo foi a reação do funcionário. Ele não olhou para cima, mas sua expressão mudou. Por um segundo, seus olhos dilataram-se, como se ele soubesse o que estava prestes a acontecer. Instantaneamente, a atmosfera na loja ficou pesada, carregada de uma tensão palpável. Foi quando ouvi o som metálico de uma arma sendo deslizada para baixo da jaqueta do homem. O funcionário lentamente olhou para cima. Em seu rosto, pude ler algo que eu não tinha notado antes: temor. O homem, com uma calma assustadora, puxou uma arma de sua jaqueta. Ele estava apontando para o ar, mas a direção era clara. Eu era o próximo alvo, e não havia como saber o porquê. Naquele momento, o ar dentro da loja tornou-se espesso. Minha mente começou a trabalhar a 1000 por hora. O que eu deveria fazer? Seria essa a primeira vez que roubavam o lugar? O funcionário não se moveu. Ninguém gritou. A arma agora estava firmemente na mão do homem, e seu olhar firme em mim me fez sentir vulnerável, como se eu estivesse preso dentro de um sonho do qual não conseguia acordar. Minha garganta fechou, e um suor frio percorreu minhas costas. Era estranho porque, apesar da ameaça iminente, o homem não parecia ter pressa. Ele não foi direto para o caixa. Não exigiu dinheiro imediatamente. Em vez disso, ficou ali parado, me observando. Uma parte de mim queria correr, mas outra sabia que não havia sentido. O cara não estava lá para roubar o dinheiro. Ele estava lá por outra coisa. O que aconteceu a seguir me surpreendeu. O homem deu um passo em direção ao balcão, como se fosse uma rotina que ele tivesse feito 1000 vezes antes. Colocou a arma sobre o balcão e começou a falar com o caixa de maneira calma, como se estivessem no meio de uma conversa fiada. Era como se ambos estivessem em um roteiro que ele já conhecia, mas eu não sabia entender. Bastava seguir as instruções. O homem falou com o caixa em um tom tão baixo que eu mal conseguia ouvi-lo. Era como se tudo ao meu redor estivesse em uma bolha, distante e alheio. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado, o saco plástico deslizando sobre o balcão e o silêncio do meu próprio batimento cardíaco. Mas eu não entendia o que estava acontecendo. Algo não encaixava. Logo depois, o homem começou a caminhar em minha direção, sem pressa, mas sem parar. Meu coração acelerou, e por um momento senti que minhas pernas não respondiam. Eu só pude olhar para ele, seu rosto quase coberto pelo boné, seu olhar fixo nos meus olhos. Eu não me mexi. De alguma forma, senti que não podia. Ele parou bem na minha frente e seus olhos, agora claramente focados nos meus, me encheram de uma estranha sensação de desamparo. Pensei em gritar ou correr, mas algo me impediu. Talvez tenha sido a arma, ou talvez o fato de que sua presença era tão intimidante que qualquer tentativa de reação parecia fútil. O homem não disse nada, apenas continuou me observando. Então, de repente, ele acenou com a mão para mim. No começo, eu não entendi o que ele queria, mas, quando vi a arma, soube que ele estava exigindo algo. Eu não compreendia, mas algo me dizia que não deveria resistir. Quando olhei em direção ao caixa, vi que ele estava seguindo as instruções do homem. Ele não estava lá para me ajudar ou tentar impedi-lo. Ele simplesmente estava cumprindo ordens. Minha respiração ficou mais difícil. O ar parecia escasso. O homem fez sinal para que eu me aproximasse do balcão, sem poder ajudar a mim mesmo. Caminhei até lá como um autômato. O que estava acontecendo? O que ele iria fazer comigo? Cada passo que eu dava parecia mais lento que o anterior. Mas, quando finalmente me aproximei do balcão, vi o que estava acontecendo. O homem estava pegando uma quantia de dinheiro. E, quando fez isso, percebi que ele não estava interessado no que eu carregava. Ele não queria meu dinheiro. Ele não queria nada do que eu tinha. A arma em sua mão nunca se moveu de seu lugar e seu olhar nunca me deixou. Então, enquanto pegava as moedas e as notas, o homem olhou-me diretamente nos olhos e, por um instante, sorriu. Era um sorriso vazio, sem alegria. Apenas um sorriso de quem sabe que não há saída. Antes que eu pudesse fazer ou dizer qualquer coisa, ouvi o som da porta se abrindo. Os poucos segundos que passaram pareceram uma eternidade. Quando olhei para fora, a luz da rua entrava pela porta, banhando a loja com uma luz de esperança.
ainda que tênue. Naquele momento, o homem levantou a arma e fez sinal para que eu me afastasse. O som de passos fora da loja se aproximava. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei ali olhando para a arma, para o dinheiro e para a imagem do seu rosto borrando na minha mente. Percebi que estava vivo, mas algo dentro de mim tinha mudado para sempre.